Meu nome é Joaquim. Mas nessa história, o nome que importa é o da minha tia Luzia. Ela morava sozinha num rancho afastado do vilarejo. Era tida como louca. Contava umas coisas, umas noites de lua cheia que viraram pesadelo. Muita gente na roça sumiu naquela época, no final dos anos 60. E olha, o corpo do meu tio, irmão dela, nunca foi achado depois de uma dessas noites. Mas na vez dela, a tia Luzia, ela viu com os próprios olhos o que ninguém mais voltou para contar. E o que ela me contou? Bem, até hoje sinto arrepio. Se inscreve aí e ativa o sininho, porque os uivos dessa história ainda ecoam debaixo da minha janela. A dona Luzia sempre foi uma mulher de fibra, daquelas que não se dobrava para nada. Criada na lida, no sol e na chuva. Morava naquele ranchinho de pau a pique no fim da picada, perto do córrego de Salgado. Um lugar onde o tempo parecia ter parado. Fim dos anos 60, e ali era mais isolado que ilha no meio do oceano. Luzia criava umas galinhas, plantava umas mandiocas e vivia da roça, com a ajuda de uns poucos vizinhos que se arriscavam a ir tão longe. Era uma vida simples, dura, mas tranquila. Até que a tranquilidade começou a apodrecer, sabe? De repente começou umas coisas esquisitas, coisas que faziam o estômago embrulhar. A princípio, eram só as noites de lua cheia. A gente ouvia uns uivos que não eram de onça, não. Não eram de lobo-guará. Era um som grosso, medonho, que parecia vir de uma garganta humana e bicho ao mesmo tempo. Era um berro que fazia o pelo do braço arrepiar só de escutar de longe, de dentro de casa, com a porta trancada. Depois o gado começou a parecer machucado. Não era gado atacado por onça pintada, não. Eram mordidas grandes, umas marcas estranhas no pescoço, como se algo tivesse arrancado a carne com uma força descomunal. No terreiro da tia Luzia mesmo, num dia de sol forte, apareceram umas pegadas enormes. Parecia pé de gente, mas grande, com garras, afundado no barro seco do terreiro, como se um peso imenso tivesse passado por ali na noite anterior. O cheiro que ficava no ar era de mato podre e bicho morto, um fedor que grudava nas narinas. A tia Luzia, que era crente, dessas rezadeiras que não tinha medo de defunto nem de assombração, começou a ficar com os olhos fundos. Aqueles olhos azuis, antes tão vivos, agora carregavam uma sombra escura. Os cachorros dela, 2 vira-latas valentes que enfrentavam onça e cobra, passavam as noites de lua cheia acuados, debaixo da casa, tremendo, choramingando, sem latir. E ninguém falava nada direito. Era um olhar de canto de olho, um silêncio pesado que caía sobre qualquer roda de conversa quando o assunto uivo, o bicho, aparecia. Era como se tivessem combinado de não tocar na ferida, de não dar voz ao medo. Mas todo mundo sabia, sentia, pressentia. Tinha algo muito errado no mato. E não era bicho que a gente conhecia. Era algo que a gente não queria nem pensar em dar nome. A coisa apertou de verdade. Virou pesadelo com os olhos abertos, quando o seu Pedro, vizinho mais próximo da Luzia, o que já era uns bons 5 quilômetros de distância, perdeu uma bezerra. Era uma bezerra parida há pouco, gorducha, sadia. Encontraram ela dilacerada, mas não era bicho de caça comum, não era onça não. As tripas espalhadas pelo pasto, um cheiro de sangue forte e metálico no ar que grudava na garganta. E o pior, a carcaça parecia mastigada, como se algo enorme tivesse arrancado pedaços com uma força desumana, arrancando a carne do osso. A bezerra era grande, nenhuma onça faria aquilo. Seu Pedro, um cabra valente, caçador experiente, que enfrentava tudo no mato,
ficou branco como cera. Os olhos dele denunciavam o pavor que ele tentava esconder, mas a fala dele era só coisa do mato. Um animal bravo que apareceu. Ninguém se enganava, claro, mas a gente se apegava à desculpa. Foi numa noite de lua cheia, daquelas que iluminam o sertão como se fosse dia, quase madrugada, que Dona Luzia teve a certeza mais pavorosa da vida dela. Ela não conseguia dormir. O coração disparado batia forte no peito, como um tambor. O vento batia nas paredes de taipa do rancho, fazendo a madeira velha ranger em lamentos. Um barulho estranho, diferente, vinha da mata fechada que cercava a propriedade. Um som de galhos grossos quebrando como palitos. Algo pesado e arrastado se movendo pela folhagem. Ela não aguentou. A curiosidade e o medo se misturaram num nó na garganta. Se levantou, acendeu o lampião de querosene, a chama tremendo nas mãos dela, e foi até a janela. O ar estava gelado, pesado, como se a própria escuridão tivesse corpo. De repente, o cheiro. Um fedor insuportável de carniça velha, de bicho molhado, de suor podre e sangue misturados. Um cheiro de morte que encheu o peito dela. E então ela ouviu um rosnado, grave, gutural, tão perto que fez o peito dela vibrar, o chão tremer sob seus pés. Pelos olhos da Luzia, através do vidro embaçado e da cortina fina, ela viu. Não era um vulto, não era uma sombra disforme, era uma sombra gigantesca, curvada, com pelos eriçados, que passava rápido, com uma agilidade assustadora, sumindo atrás do curral escuro. Um arrepio subiu pela espinha dela, um calafrio que gelou até a alma. O lampião quase caiu das mãos trêmulas. Foi ali que ela soube que aquilo não era só lenda de velho. Era a realidade mais cruel e demoníaca que um ser humano poderia enfrentar. Aquela noite. Ah, meu amigo, aquela noite. Dona Luzia me contou que era uma lua cheia de rachar, não daquelas que só aparecem de vez em quando. Essa era uma lua gigante, redonda, prateada, que iluminava o sertão como se fosse dia, mas um dia sombrio. O céu estava limpo de nuvens, mas uma névoa baixa e pegajosa subia do córrego, engolindo o mato, dando um ar fantasmagórico a tudo. Ela tinha ido deitar cedo, mas o coração disparava no peito como um beija-flor preso. Sentia que algo ia acontecer, algo terrível e inevitável. Os cães do vizinho latiam sem parar, um latido de desespero e agonia, não de aviso. De repente, um silêncio mortal caiu sobre a vila. Nem um grilo, nem um vento, nem o coachar de um sapo. Nada. Era o tipo de silêncio que grita perigo. Foi quando o barulho começou no quintal dela. Um arranhado na porta de madeira do galinheiro. Depois, um barulho de madeira estilhaçando, tábuas se partindo com violência. Dona Luzia se encolheu na cama, agarrando o terço velho que a mãe dela tinha dado antes de morrer. As contas de madeira, gastas pelo tempo e pelas rezas, pareciam frias na palma da mão dela. O cheiro de carne podre ficou mais forte, preenchendo o quarto, invadindo os pulmões dela. Um cheiro que misturava sangue coagulado e pelo molhado. Ela ouvia os grunhidos, os estalos secos de ossos quebrando, um som nauseabundo. Era pavoroso. A criatura estava ali, no terreiro dela, a poucos metros da parede onde ela estava encolhida. De repente, um baque surdo na parede do rancho, como se um corpo enorme, pesado, tivesse se chocado contra ela, fazendo a estrutura inteira tremer. O medo dela era tanto que parecia ter corpo. Ela apertou os olhos, rezando, pedindo a Deus que a protegesse. Mas a curiosidade e o pavor eram maiores. O rancho não tinha vidro, só uma pequena fresta na veneziana. Espiou. No meio do terreiro, sob a luz fantasmagórica da lua, havia uma figura, enorme, peluda, se mexendo com uma velocidade irreal.
uma agilidade assustadora para um corpo tão grande. Não dava para ver os detalhes, só a silhueta colossal e os olhos. 2 pontos vermelhos incandescentes, brilhando no escurecente como brasas vivas, fixos na casa dela. A respiração da criatura era pesada, ofegante, como um fole velho trabalhando, um som úmido e gutural que parecia ecoar na noite. O mato em volta do rancho parecia tremer, agitado pela presença maligna. Luzia fechou a janela de um golpe silencioso, o corpo inteiro tremendo, suando frio. Ela lembrou da história do tio dela, que sumiu há anos numa noite assim, de lua cheia. O povo dizia que foi onça, mas no fundo a família sabia que não era. Sabia que não era animal, não era bicho comum. Naquela noite, o mato respirava. E respirava junto com aquele bicho demoníaco. Depois daquela noite, Luzia não aguentou mais. A alma dela estava em frangalhos, o coração apertado pela dor e pelo terror. Pegou as poucas economias que guardava num pano no fundo do baú e foi bater na porta do seu Matias, o benzedor mais velho da região. Ele morava numa cabana feita de pedra e barro na beira da serra, longe de tudo, num lugar que só se chegava por uma trilha quase invisível. Era conhecido como o guardião das histórias antigas, dos segredos da terra. O velho recebeu ela com um olhar cansado, mas que parecia enxergar a alma. Ele sabia o que ela ia falar antes mesmo dela abrir a boca. Sentou ela num banco de couro de boi, desses bem antigos, ao lado da fogueira que ardia no centro da cabana, aquecendo o ambiente úmido. Acendeu o cachimbo de barro e o cheiro doce e forte de fumo de rolo encheu o ar. "Ele veio, não foi, minha filha?" perguntou Matias, a voz rouca, sem rodeios, como se estivesse constatando um fato. Dona Luzia só conseguiu confirmar com a cabeça, as lágrimas escorrendo pelo rosto marcado pelo tempo, quentes, mas que não amenizavam o frio da alma. Foi aí que seu Matias revelou o segredo, a maldição que assombrava aquelas terras há gerações, desde que os primeiros colonos chegaram ali. Ele contou sobre um pacto antigo, feito pelos primeiros moradores da vila, gente que chegou fugida da seca do Nordeste, gente desesperada por um pedaço de chão e por chuva para plantar. Eles fizeram um trato com algo que não era de Deus, algo que morava nas profundezas daquela serra. Um sacrifício, uma vida entregue a cada lua cheia de colheita, em troca de fartura e proteção. Mas, um dia, um dos patriarcas da vila, um homem muito ruim, quebrou o pacto. Um homem ganancioso, que quis mais do que tinha direito. Ele traiu a entidade, oferecendo vidas impuras, que não eram as acordadas. E em vez de uma vida por ano, a criatura começou a levar várias em retribuição. A maldição do lobisomem, Dona Luzia, não era de um homem virando bicho por feitiço, não. Era de um bicho, uma entidade faminta que se alimentava daquele pecado antigo, daquela promessa quebrada, do sangue derramado inocentemente, para saciar a fome de uma criatura que não tinha nome, que era mais antiga que as montanhas. Esse bicho não é homem virado, Luzia. Ele é a própria sede de sangue dessa terra. Ele é o castigo dos que não cumpriram a palavra, dos que mancharam esse solo com a ganância. E o seu irmão, coitado, ele estava no lugar errado na hora errada. Ele foi só mais um prato para essa fome que nunca cessa, disse seu Matias, os olhos sérios, fixos nos dela, pesados como chumbo. Ele me olhou nos olhos no meu relato. E tia Luzia repetiu, ele me olhou nos olhos e disse, tem sangue demais nessa terra para esse bicho ir embora. Ele já faz parte da terra, Luzia. Ele é a terra. A revelação de seu Matias pesou na alma de Luzia como uma pedra de moinho.
afundando-a num abismo de desespero e aceitação. Ela entendeu que fugir era impossível. A criatura não perseguia homens por capricho, perseguia a própria maldição entranhada no solo, o karma de gerações. Ela era parte daquele lugar, daquela culpa ancestral, amarrada àquela terra. No dia seguinte, uma sexta-feira 13 de lua cheia, a mesma lua que levava os inocentes, Dona Luzia resolveu que não ia mais se esconder. Ela tinha uma foice velha do pai, que era de aço puro, temperada no fogo e no suor, e uma fé inabalável, que era a única coisa que a mantinha de pé. Ficou de pé no terreiro, sob o olhar pesado do céu nublado que anunciava a tempestade, rezando e esperando o inevitável. A noite chegou pesada, com um temporal de rachar o mundo. O vento forte uivava, a chuva caía em cortina, transformando o terreiro num lamaçal. E lá veio ele, a criatura. No meio da tempestade, a silhueta gigantesca e peluda apareceu, os olhos vermelhos brilhando como brasas infernais na escuridão, atravessando a chuva com uma velocidade inacreditável. Não correu, não se escondeu. Dona Luzia, com a voz embargada pelo medo, mas firme na fé, começou a rezar um Pai Nosso, as palavras misturadas ao som dos trovoados, e a levantar a foice velha, a lâmina enferrujada, reluzindo fracamente com os relâmpagos. O bicho parou, a poucos metros dela, como se sentisse a fé dela, a coragem que vinha de dentro de uma mulher pequena, mas de espírito gigante. Rosnou um som cavernoso que parecia vir do inferno. Mostrou os dentes afiados, presas que poderiam rasgar um boi ao meio. Um raio cortou o céu, iluminando a cena por um instante arrepiante. Os pelos sujos de barro e sangue, a boca cheia de presas que pingavam saliva e aqueles olhos insanos, sedentos. A criatura avançou, com um rugido que abafou o som da tempestade. Dona Luzia, sem pensar, ergueu a foice e golpeou. Não acertou o bicho. A criatura era rápida demais. Mas a lâmina cravou na terra úmida, bem na frente dele, como se a própria terra tivesse puxado a foice. O lobisomem parou. Pareceu hesitar, como se a terra tivesse reagido, como se a fé da mulher tivesse fincado um limite. Rosnou uma última vez, um som de puro ódio e frustração, e se virou. Correu para o mato, sumindo na escuridão da tempestade, levando consigo o uivo desesperado que ainda ecoa na memória de Luzia e que ainda me faz acordar em sobressalto nas noites de lua cheia. Ela ficou ali, de pé, na chuva, a foice cravada no chão, o corpo tremendo incontrolavelmente, os joelhos fracos. Não lutou de verdade, não deu golpe, mas confrontou e sobreviveu. O milagre foi que ela não foi levada. O que ela viu a marcou, a deixou com uma lucidez assustadora sobre o que habita as sombras da roça. Eu corri, mas até hoje eu ainda escuto os uivos no escuro. E o olhar da tia Luzia, quando ela me contava isso, era o de alguém que viu o inferno e voltou, mas que carregava um pedaço dele dentro de si. Eu não duvido uma palavra. E você?